Bom, bom dia. Então, eu vou dar início à aula. Na aula de terça-feira, eu estava falando sobre algumas situações, ou melhor, várias situações, sobre a questão da inaptidão definitiva ou temporária, o que pode justificar da pessoa receber, né, esse tipo de classificação, no caso, o doador em si. Então, tem algumas coisas que eu preciso recapitular sobre o assunto. Ah, Quando a gente fala em inaptidão, a gente está dizendo que tem algo, numa série de critérios que a gente precisa adotar, em que o doador ele não se encaixa exatamente na qualidade de um doador realmente, como posso dizer, dentro dos padrões exigidos para o processo de doação de sangue. Então, é necessário, para quem realmente vá doar o sangue, saiba pelo menos de algumas coisas sobre esse processo. E não chegue somente no hemocentro ou na agência transfusional com o intuito de simplesmente fazer a doação porque quer fazer alguns exames que são obrigatórios de serem realizados. Então, assim, a gente precisa realizar a sorologia para HIV, hepatite B e C, sífilis, doença de Chagas, malária, HTLV. Então, são exames obrigatórios. Além mesmo de realizar hemograma, para poder saber mesmo a quantidade de hemoglobina, confirmar a quantidade de hemoglobina, quanto tem de hemácias. Então, a gente precisa ter certeza que aquela pessoa que quer doar, ela se enquadra nesses requisitos obrigatórios, determinados por lei, para saber se a pessoa ela está apta ou não a fazer esse processo de doação. Então, aqui nós temos o quê? O processo que eu falei na última aula, pegando o finalzinho dela, eu estava falando sobre a questão das situações de risco acrescido. O que significa essas situações de risco acrescido? É você saber ou investigar se aquele doador, além do estilo de vida dele, se tem alguma coisa a mais que pode aumentar as chances dele não se enquadrar num bom doador ou qualificá-lo num bom doador. Então, tem algumas evidências ou alguns diagnósticos que acabam nos ajudando a entender por que a pessoa ela não está exatamente apta a fazer essa doação. Então, o primeiro passo é justamente entender que vários tipos de infecções ou doenças transmissíveis pelo sangue, se a pessoa ela teve algum tipo de diagnóstico clínico ou diagnóstico laboratorial, por exemplo, ela teve um diagnóstico de sífilis, por exemplo. Sífilis ela pode ser muito bem transmitida por via sexual, mas ela pode ocorrer por uma transmissão por via sanguínea se a pessoa estiver na fase secundária da doença, por exemplo. Isso pode acontecer nos casos de compartilhamento de agulhas. Isso acontece especialmente nos usuários de drogas ou as pessoas que realizam alguns procedimentos como tatuagem, reina, em que há algum processo de perfuração e não tem um certificado no estabelecimento, no local, até mesmo na rua, a pessoa chega e faz, né, um procedimento desse na rua e não tem nenhum certificado, nada que comprove. Olha, aqui nós realizamos tudo de forma muito bem organizada, segundo o que determina a vigilância sanitária, não tem nenhum tipo desse documento, então isso é o que a gente caracteriza como uma situação de risco acrescido. Tipo, a pessoa sabe que aquilo não é exatamente correto, mas mesmo assim ela faz aquele tipo de situação e isso aumenta a probabilidade dela não ser doadora por conta disso. Então, primeiro, ter essa evidência clínica ou laboratorial de infecções transmissíveis por transfusão de sangue. Então, essas principais doenças que são transmissíveis pelo sangue, se o doador ele teve um diagnóstico clínico ou laboratorial confirmando algumas dessas doenças, então isso já o caracteriza como inapto definitivo. A inaptidão definitiva é quando o doador ele não vai ou então ele não pode mais doar sangue,
Por mais que ele vá para outro local, outra cidade, outro estado, ele sempre vai cair nessa mesma situação, em que ele não vai mais poder doar sangue. Uma outra situação é quando nós temos um único doador, né, de um paciente, e aí a gente descobre que aquele paciente ele teve uma soroconversão, ou seja, antes ele não tinha nenhum diagnóstico positivo para essas doenças, hepatite B ou C, HIV ou HTLV, não tinha nada disso. Ele recebeu a doação de sangue, mas foi de uma única pessoa e de repente esse paciente ele tem um diagnóstico positivo para uma dessas doenças. Então, é bem provável que esta pessoa, este paciente, este receptor, ele tenha recebido um sangue que não foi possível detectar a presença desses vírus através dos exames obrigatórios. Esses exames obrigatórios, que é a questão da sorologia e, em alguns casos, a biologia molecular, é para a gente tentar diminuir ao máximo essa janela imunológica para a gente poder detectar a presença desses patógenos. Só que nem sempre vai ser possível a gente conseguir realmente detectar a presença deles. Então, a gente faz todos os testes, a gente consegue caracterizar que não tem nenhum patógeno, e aí a bolsa ela fica lá no estoque, pronta para ser doada ou transfundida em algum paciente. E se isso acontecer, então significa que o doador, na verdade, ele tinha aquele patógeno, tinha aquele vírus, só que os testes não foram capazes de detectar justamente por conta desse problema que nós temos, que é a janela imunológica. Aí eu falei também na terça-feira sobre a questão do piercing. Não há nenhum problema sobre o piercing. Não, nada disso. Não temos problemas nenhum com o piercing. O problema é o local que está o piercing. Então, se o piercing estiver na cavidade oral ou em algum ponto na região genital, isso é uma situação de risco acrescido. Por quê? Esses dois locais, eles funcionam como pontes de infecção. Então, eles funcionam como uma porta aberta para os vários tipos de infecções nesses locais. Então, por este motivo, a gente pode até dizer assim, olha, se você retirar esse piercing nesses locais, você pode fazer a doação, mas você tem que esperar um período aí de 12 meses, um ano, para poder saber se você realmente vai desenvolver algum tipo de uma infecção ou não, para a gente poder ter certeza que você não tem nenhum tipo de risco a mais para poder oferecer durante o processo de doação de sangue. Pense em outros pontos, em outros locais. Tem algum problema? Também não tem problema. O problema reside na questão do local em que é realizado esse procedimento. Se for um local em que tem uma regulamentação da Anvisa, que tem lá a plaquinha do estabelecimento dizendo, olha, aqui passou a vigilância sanitária, está tudo certo, está tudo bonitinho, você observou que realmente a pessoa tem todos os cuidados, usa luva, usa máscara, né? Faz todo o processo de asepsia, antissepsia do local. Então, se tem todos esses cuidados, esses regulamentos, tá ótimo, não tem problema. O problema é quando é realizado em local que não tem nada desses detalhes, desses cuidados de biossegurança, que isso sim é considerado uma situação de risco. E ter antecedente de compartilhamento de seringas ou agulhas. Então, se tem durante a entrevista, se for detectado que aquele doador ele já teve esse estilo de vida, podemos dizer assim, de compartilhamento desse tipo de material, ele também acaba sendo caracterizado como inaptidão definitiva. E é interessante porque a parte de inaptidão definitiva, ela consta na ficha, no cadastro do doador. Uma vez que ele recebe a classificação de inaptidão definitiva, ele pode voltar N vezes para o hemocentro ou para a agência transfusional, que ele não vai poder doar sangue, porque está isso lá gravado na ficha. Isso consta na ficha do doador. O tipo de inaptidão, se é definitiva ou se é temporária, e por quanto tempo é a temporária. Isso sempre consta nas fichas dos doadores. E aí eu ia começar a falar sobre a questão das DSTs. Tá?
A gente sempre pergunta sobre DST, sobre as doenças sexualmente transmissíveis, que hoje não é mais DST, mas ainda pela portaria 158 ainda está lá DST, hoje é IST, né? Infecções sexualmente transmissíveis. Então, quando a gente pergunta sobre essas infecções, né, a gente quer saber se a pessoa ela já teve algum tipo de IST, qual foi o tipo, se a pessoa lembra, né, se foi gonorreia, né, se foi até mesmo a própria sífilis. Então, a gente pergunta para saber qual foi o tipo de IST que o doador teve. E aí o doador ele pode responder de duas formas. Olha, eu tive gonorreia, fiz o tratamento, deu tudo certo, o tratamento deu certo e, tipo, não tive mais. Ah, mas faz há quanto tempo que você teve esse diagnóstico de gonorreia que você fez o tratamento? Ah, faz uns 8 meses. Opa, peraí, 8 meses? Por mais que a pessoa tenha feito todo o tratamento, teve lá um processo de cura em relação àquela IST, ele acaba sendo classificado como inapto temporário. Por quê? A gente precisa pelo menos de um período de 12 meses, um ano. Então, se a pessoa tem 8 meses que fez esse tratamento e está curada, então a gente precisa mais 4 meses para ter certeza que ela não vai ter novamente essa IST, para poder fazer a doação de sangue. Então, a gente sempre fala assim, ok, tudo bem, beleza. Olha, no final da entrevista, a gente sempre fala algo parecido com isso. Olha, você tem todas as qualificações para ser um bom doador, mas por conta deste pequeno detalhe, você não vai poder doar nesse momento. Então, vamos esperar mais 4 meses. Ah, estamos em agosto, então vamos ver, agosto, setembro, outubro, novembro. Quando for lá para dezembro, janeiro, você pode retornar para o Hemocentro e fazer o processo de doação. Mas quando a pessoa retorna para o Hemocentro depois de 4 meses, ela passa por todo o ciclo de sangue, passa pelo cadastro, passa pelo processo de entrevista para saber sobre essas situações, para depois ela poder doar esse sangue. Agora, numa outra situação que nós temos aqui, é quando a gente trabalha com uma pessoa em que ela já teve vários ISTs. Já é a terceira vez, digamos assim, que no caso, uma doadora ela teve infecção por clamídia tracomate. Ok, é a terceira vez. Se é a terceira vez que ela está tendo o mesmo tipo de IST, então é considerado que ela está tendo um processo de reinfecção. Por mais que ela faça todo o tratamento entre cura, ela está tendo uma reinfecção. E isso pode caracterizar, ou pode subentender, que a pessoa tem além de ter uma vida sexual ativa, ela não está tendo os cuidados necessários, tipo usar a camisinha durante a relação. Então, isso acaba caracterizando para aquela doadora que ela recebe lá a tarjinha ou a explicação que ela é uma inaptidão definitiva. Tá? Então, nós temos essas duas situações em relação às ISTs, que aqui está como DST de acordo com a portaria. Tá? Então, nós temos essas duas situações de ISTs. Se a pessoa teve uma única vez, fez o tratamento, teve cura, e até agora não teve nenhuma IST, ok, ela pode doar sangue, mas aí a gente precisa ver o tempo em que teve essa cura para a gente poder caracterizar por quanto tempo ela vai ter que esperar, se 12 meses ou menos. Mas ela precisa esperar um período de 1 ano para ela poder fazer uma nova doação. Se for o outro lado da história, né, se é aquele doador que já teve várias ISTs, pode ser a mesma ou diferentes, isso acaba caracterizando uma inaptidão definitiva por conta de uma vida sexual bastante ativa e sem os devidos cuidados para poder diminuir essas ISTs recorrentes. Tá? Outros casos de inaptidão. Agora eu tenho que falar sobre a questão da inaptidão temporária. E essa inaptidão temporária é o período de 1 ano. O que pode caracterizar para um doador ele ser dito inapto temporário? Tem várias situações. A maioria aqui é relacionado com a parte do sexo. Então, aqui eu tenho um doador que tenha feito sexo em troca de dinheiro ou de drogas ou seus respectivos parceiros sexuais. Tipo, não é doador assim, sim seu parceiro. Seu parceiro se enquadra nessa situação 1, então a pessoa ela é inapta temporária por um período de 12 meses. O mesmo acontece com a parte 2, que tenha feito sexo com um ou mais parceiros ocasionais
ou desconhecidos, ou seus respectivos parceiros sexuais. Então, observe que a gente não pergunta somente sobre a vida do doador em si, a gente pergunta também se o doador ele tem um parceiro sexual. E desse parceiro sexual, a gente quer saber o seguinte, se é um parceiro sexual ocasional ou se é um parceiro fixo. E mesmo que seja fixo, a gente precisa saber como é a vida desse parceiro fixo, porque a vida do parceiro fixo também pode e vai influenciar diretamente a vida do doador em si. Tá? Terceira, que tenha sido vítima de violência sexual ou seus respectivos parceiros sexuais. Então, observe que a gente precisa perguntar coisas bem íntimas, né? A gente precisa que cavar mesmo a vida do doador para poder saber se ele realmente está qualificado para fazer a doação de sangue. Se a gente detectar uma dessas situações, a pessoa está inapta, ou temporária ou definitiva. 4. Homens que tiveram relações sexuais com outros homens ou as parceiras sexuais destes. Então, a gente precisa saber se o doador ele tem homens que tiveram relações sexuais com outros homens. Isso é um questionamento até bem antigo sobre a questão da homossexualidade, o quanto ela pode prejudicar o processo de doação de sangue, mas muitos acreditam no seguinte, não é a homossexualidade em si que vai prejudicar a doação de sangue, e sim a vida sexual da pessoa, o quanto ela vai influenciar diretamente no processo de doação de sangue. Então, tem sempre esse questionamento, porque algumas pessoas acham que o processo de doação ela acaba sendo discriminatória em relação a esse grupo específico, mas, na verdade, a gente sabe que tem pessoas homossexuais que têm parceiros fixos e têm realmente um estilo de vida muito bem regrado dentro da qualidade que é exigido para a doação. Então, nesses casos, a gente sim aceita a doação, mas quando a pessoa se enquadra nessa situação em que tem outras relações, seus parceiros têm relações com outras pessoas, com desconhecidos, se enquadra nisso, a gente não pode fazer muita coisa. Ela entra nesse processo de inaptidão temporária. 5. Que tenha tido relação sexual com uma pessoa portadora de infecção pelo HIV, hepatite B, hepatite C ou qualquer outro tipo de infecção de transmissão sexual ou sanguínea. Então, se a pessoa tem um parceiro fixo, que tem, eu tenho, na verdade, meu marido, ele tem diagnóstico de hepatite C. Ele recebeu esse diagnóstico já tem uns 2 anos. Opa, se a pessoa tem um parceiro, mesmo que seja fixo, mas tem hepatite, essas doenças em si, isso já a torna uma pessoa inapta temporária. É temporária, não é definitiva. A gente só precisa saber se a pessoa ela vai desenvolver ao longo de um período de 12 meses, 1 ano, essa infecção ou não, por conta dessa relação sexual com uma pessoa com esse tipo de infecção. E a 6 fala sobre que alguma pessoa que tem algum doador ou seu parceiro numa situação de encarceramento ou confinamento obrigatório não domiciliar superior a 72 horas. Superior a 3 dias. Então, a pessoa ficou encarcerada 5 dias, 10 dias, 15 dias, 12 dias, não importa. Ultrapassou os 3 dias desse processo de encarceramento, então a gente não pode permitir que ela faça uma doação de sangue. Então, a gente precisa esperar 12 meses para ela poder fazer a doação. Se for um parceiro sexual dessa pessoa, é a mesma coisa, a gente tem que esperar um período de 12 meses para poder fazer a doação. Então, são essas situações, são esses vários tipos de situações que precisam ser analisados durante o processo de entrevista. Então, por isso que às vezes a entrevista ela é rápida demais, porque aí a pessoa percebe assim, não dá. A própria doador percebe e diz, não, eu não estou apto para fazer essa doação de sangue, porque eu tenho um estilo de vida totalmente fora dos padrões que são exigidos pelo Hemocentro. Não é bem exatamente o Hemocentro, mas sim fora dos padrões exigidos pela portaria, pela legislação em si, para a gente poder garantir o máximo de segurança, tanto para o doador quanto para o receptor. Tá? O que mais que eu tenho aqui? Piercing.
Olhem só, piercing, tatuagem, maquiagem definitiva, a gente não tem problema algum. Mas é aquilo que eu falei, a gente precisa verificar o quê? Se aquele estabelecimento, ele tem lá realmente, né, o certificado da vigilância sanitária, se você observou que durante a tatuagem ou durante a maquiagem definitiva, se realmente a pessoa teve todos esses cuidados de biossegurança, usar luva, usar máscara, trocar as agulhas, né? Se tem todos esses cuidados e tudo mais, dá para doar? Dá para doar. Só que aí a gente precisa também esperar um pouquinho para poder ter certeza que a pessoa não vai ter nenhum tipo de problema. Por mais que o doador fale, não, mas eu vi, tinha lá a plaquinha, o certificado da Anvisa, foi no estabelecimento tal, na rua tal, sabe de todo o local, sabe onde é e tudo, explica como é que foi. Dependendo do avaliador, aliás, dependendo do entrevistador, ele pode até autorizar a doação de sangue. Se o entrevistador tiver alguma dúvida, ele pode falar, por exemplo, com o médico, porque o processo de entrevista também tem um médico acompanhando para poder auxiliar os entrevistadores que são enfermeiros. E aí, o médico ele pode até mesmo autorizar, não, dá sim para essa pessoa fazer a doação de sangue, não tem problema, já que ela conseguiu caracterizar, descrever muito bem como foi todo um processo de tatuagem, tá? Tá, Giovana. E a pessoa que já for apta e tiver um histórico de doador no Hemocentro, eles vão ter que reavaliar depois de quanto tempo se continuam aptos? Olha, nesse caso aqui, nós estamos falando o seguinte: se a pessoa ela tem já um histórico de doador, ela é apta, isso vai depender muito do tempo que ela fez e do sexo. O que eu quero dizer? Eu falei na aula passada em que nós temos... Peraí. Vamos voltar aqui. Deixa eu mostrar bem aqui no início. Aqui, achei. Tá. A pessoa é apta. Ela se enquadra em todos os requisitos necessários. Ela é um doador frequente. Só que a gente precisa encarar uma situação no seguinte: se é homem ou se é mulher. Tá? No caso do homem, ele pode fazer doação a cada 2 meses. O que isso significa? Se nós estamos agora no mês de agosto, a pessoa ela fez a doação agora, no mês de agosto, hoje. Tá, beleza, fez agora em agosto. Passou por todo o processo, fez a doação em agosto. Aí ela vai poder doar quanto tempo depois? A gente precisa dar um tempo mínimo de 2 meses. Se ela fez agora em agosto, a gente tem que esperar setembro, outubro. Quando for em novembro, a pessoa está apta para fazer uma nova doação. E essa aptidão para uma nova doação, ela precisa passar por todo o ciclo de sangue. Passa pelo cadastro, vê se está tudo certo com o cadastro, confirma o cadastro, passa pelo processo de entrevista, faz todas aquelas perguntas de novo, vê a quantidade de hemoglobina, verifica os sinais vitais para saber se está tudo certo. Aí sim a pessoa está apta para fazer uma nova doação de sangue. Tá? Então a gente faz dessa forma. Para homens, a gente conta de a cada 2 meses, totalizando aí 4 doações anuais. E para as mulheres, a gente precisa fazer uma conta de 3 meses por um motivo: período menstrual, que acaba influenciando diretamente nesse processo de doação de sangue. Então, se uma mulher faz uma doação hoje e ela é aquela doadora frequente, então ela fez a doação agora no mês de agosto. Então, a gente vai contar 3 meses: agosto, setembro, outubro, novembro. Quando for em dezembro, ela vai poder fazer uma nova doação. Tá? Então, a gente tem essas duas diferenças entre os sexos para poder saber se a pessoa está apta ou não para fazer a doação de sangue. Beleza. Certo? Bom, então, deixe-me voltar aqui. Onde era que eu estava? Aqui. Tá?
Então, a gente tem essas situações de relação piercing, tatuagem, maquiagem definitiva que precisamos avaliar se o estabelecimento estava dentro dos padrões exigidos, padrões sanitários para a pessoa poder fazer a doação de sangue. E mesmo assim, ainda precisa passar por uma avaliação para saber se realmente dá para fazer a doação, ou se a pessoa fez no local que não tem nenhuma garantia sobre a questão da segurança do procedimento que foi realizado, então a gente precisa, pelo menos, colocar esse período de 12 meses, esperar esses 12 meses para saber se a pessoa vai desenvolver algum tipo de infecção ou não, para ela poder fazer a doação de sangue. O próximo item fala de parceiro sexual de paciente em programa de terapia renal ou de paciente com história de transfusão de componentes sanguíneos ou derivados. É a situação de que o paciente ele precisa fazer a hemodiálise o tempo todo, e aí o parceiro desse paciente pensa no seguinte: eu vou fazer a doação de sangue, eu quero fazer a doação, ótimo, maravilhoso. O problema é que, como nós temos um paciente, no caso parceiro sexual, ele está nessa situação, então a gente precisa esperar uns 12 meses. O mesmo acontece com pessoas que precisam o tempo todo de realizar transfusão sanguínea. Isso acontece muito com pacientes que têm algum tipo de doença hematológica, como anemia falciforme, hemofilia. Então, esses parceiros vão necessitar o tempo todo de transfusão sanguínea. Então, a mesma coisa, recai no mesmo problema. A gente precisa esperar um período aí de 12 meses. E a última, eu acho que a última dessa fase, que teve acidente com material biológico e, em consequência, apresentou contato de mucosa, pele, não íntrica com o referido material biológico. Essa parte aqui, ela recai quase que exclusivamente aos profissionais da área de saúde, direto ou indiretamente. Tá? Diretamente são os profissionais de saúde, indiretamente são as pessoas que trabalham na área da saúde, são pessoal que trabalha na área de serviços gerais, o setor administrativo, o RH, né, recursos humanos. Então, as pessoas que trabalham na área de saúde, direto ou indiretamente, se foi caracterizado um acidente de trabalho com algum tipo de material biológico, né, então a gente precisa também recair nesse mesmo problema, esperar esse período de 12 meses para a pessoa poder retornar ao hemocentro e fazer a doação de sangue. Então, assim, a gente precisa ter certeza de que realmente aquele doador ele se qualifica ou se ele se enquadra em todos esses requisitos, que são vários requisitos. Então, são coisas muito particulares, detalhes, são pequenos detalhes que para o doador ele acha que não vai influenciar no processo de doação, mas no final acaba influenciando sim, demais. Vocês nem imaginam quanto isso acaba realmente influenciando no processo de doação. Tá chiando, é? Papai, que lindo, que maravilhoso. Mas deu para entender, Giovana, o que eu estava falando? Tá, beleza. Qualquer coisa, grita aí, hein? Tá? Então, assim, esse processo de doação, ele é muito complexo, porque a gente precisa verificar todos esses detalhes, todas essas informações. A gente precisa checar a história de vida do doador, a gente precisa checar a história de vida do parceiro do doador, se é um parceiro sexual fixo ou se ele tem vários parceiros sexuais, para a gente poder determinar se ele se enquadra num processo de inaptidão definitiva ou temporária. Uma vez que a gente identifica que o doador ele é inapto, ele precisa ser esclarecido. Ou seja, no final da entrevista, a gente precisa dizer o seguinte: olha, infelizmente você não vai poder doar o sangue nesse momento, tá? Mas você pode retornar daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, daqui a 4 meses, porque ele precisa voltar daqui a 1 ano, daqui a 4 meses, daqui a 6 meses. Vai precisar explicar o motivo dessa inaptidão. Digamos, uma pessoa ela fez um procedimento, uma cirurgia, por exemplo. Dependendo da cirurgia, a pessoa pode ser classificada como inapta temporária por 6 meses ou até 1 ano. O que eu quero mostrar sobre isso
São os anexos. Aqui está dizendo, é bom ler para a prova. Mentira, é só pegadinha, tá? Mas eu quero mostrar sobre o anexo em si, que é importante. Deixa eu mostrar, cadê você? Compartilhar a tela, cadê você, tela? Tá aqui. Tá, isso aqui. Então, na portaria que eu disponibilizei na plataforma, fala, pode dar uma olhadinha, ela é enorme, fala muita coisa, e no finalzinho ela fala sobre os anexos, tá? Esses anexos aqui. Então, aqui, observe o seguinte, então, nós temos vários tipos de doenças, que a gente precisa perguntar para o doador se ele tem algum tipo de doença, e se essas doenças, elas caracterizam uma inaptidão definitiva ou não para essa pessoa, tá? Daqui, deixa eu ver, o que eu preciso ver? Mostrar para vocês. Olhem só, diabetes. Tá? Durante a entrevista, ele identificou que o doador ele tem diabetes. Dependendo, tanto faz. Se é tipo 1, tipo 2, se a pessoa é insulina dependente, ela é diabética, ela não vai poder doar sangue. Não por conta da doença em si, mas porque a doença ela pode caracterizar e vai caracterizar um aumento da quantidade de glicose a nível plasmático, a presença elevada de triglicerídeos, colesterol, né, os lipídios. Então, isso prejudica o processo de doação. Assim como várias outras doenças que estão aqui caracterizadas, tá? Inaptidão temporária em relação às doenças, tá? Nós temos aqui, por exemplo, cachumba, 3 semanas após a cura. Dengue, olha só, dengue, que é comum aqui na nossa região, no Brasil. Se a pessoa teve diagnóstico positivo de dengue, ela tem que esperar 4 semanas após a cura. Se a pessoa teve diagnóstico positivo de dengue hemorrágica, ela tem que esperar 6 meses depois para ela poder doar o sangue. Então, vários tipos de doenças, outros tipos de doenças, que a gente precisa verificar para cada tipo de doença qual é o período de inaptidão, se é temporária ou se é definitiva. E dizer para a pessoa por que ela recebeu a caracterização de inaptidão temporária, e dizer por quanto tempo ela tem que esperar para ela poder retornar ao hemocentro. Tá? Piercing, tatuagem ou maquiagem definitiva. 6 meses após a realização. Se a pessoa fez no estabelecimento todo bonitinho, tudo direitinho, tudo certinho, lindo e maravilhoso. Beleza, ótimo, não tem problema. Você tem que esperar só mais 6 meses para poder doar. Diferente da pessoa que fez no local que a gente nem sabe nem por onde vai, por onde veio, né? Não tem nada. Vamos esperar 12 meses, 1 ano, só para ter certeza. Então, é dessa forma que o hemocentro trabalha. Cirurgias, então observem, cirurgias tem vários tipos e o tempo de inaptidão também ela é bem definida. Então, cirurgia cardíaca, por exemplo, a inaptidão aí é definitiva, não tem como. Outros tipos de cirurgias até que tem um período aí bem variável, de 6 meses até 1 ano, dependendo do que for. Procedimento odontológico também tem todo um processo para poder ser avaliado. Herpes. Opa, deixa eu voltar aqui. Cadê você, herpes? Sim, tá aqui. Aqui, ó. Herpes simples, genital, tá? Oral, pós desaparecimento das lesões. Que a herpes simples deve ter desaparecido. Bom, no caso da herpes aqui, a gente está falando de herpes simples, é aquela herpes em que apresenta as lesões. As lesões, a gente precisa pelo menos saber por quanto tempo aparecem aquelas lesões. Geralmente a gente precisa pelo menos dizer assim, desapareceu essas lesões, dá para doar sangue. A gente mais ou menos assim diz que dá para fazer isso 2 semanas após o desaparecimento das lesões é o tempo de garantia que realmente a pessoa não vai ter novas lesões, novos casos de surgimento de herpes simples.
A gente diz, na verdade, a lei determina que é após o desaparecimento das lesões, mas aí a gente, na prática, a gente acaba determinando ou dizendo para a pessoa esperar mais 2 semanas para ter certeza, tá? Mais ou menos isso, 2 semanas após o desaparecimento. Porque se a pessoa ela tem herpes recorrente, ela pode desaparecer naquele momento, mas ela pode aparecer no dia que a pessoa está fazendo a doação, pode ter uma herpes surgindo. Então, a gente dá um tempo aí de mais ou menos 2 semanas para ter certeza que a pessoa não vai apresentar herpes. Só mesmo por garantia, tá? Então, aqui nós temos tudo isso. Medicamentos. Então, observe que não tem muitos medicamentos. Então, hoje em dia, a onda de medicamentos é muito grande. Então, cada tipo de medicamento, a ação desses medicamentos também podem e vão prejudicar o processo de doação, tá? Tem um aqui, deixa eu ver, que é muito comum para nós mulheres. Acho que ele não está aqui, ou ele está em algum lugar que eu não estou encontrando agora. São... Tá aqui, anticoncepcionais, tá? Anticoncepcionais aqui está dizendo, olha, não há contraindicação. Não há mesmo nenhum tipo de contraindicação. Eu vou já falar. O problema do uso do anticoncepcional, por incrível que pareça, é que ele muda a cor do plasma. Só isso. Esse é o único problema do anticoncepcional, na prática. É que ele muda a cor do plasma. Quando a gente faz o fracionamento do sangue, quando a gente precisa só do plasma, a gente observa que o plasma de um tom meio amarelado que ele fica, ele acaba se virando ou mudando essa tonalidade, saindo para uma tonalidade mais esverdeada. É bem interessante, tá? Qual é esse documento que eu estou falando? Deixa lá no início. Observe que o bicho é enorme, né? Sobe, meu filho. É isso aqui, tá? Portaria 158, de 4 de fevereiro de 2016, que fala sobre o regulamento técnico de todos os procedimentos hemoterápicos. Ele é enorme, tá? Mas é isso aqui, que todos os hemocentros e agências transfusionais precisam seguir. É isso aqui que a gente precisa seguir. E tudo que eu estou falando até o momento é o que está tudo disposto nesta portaria, tá? Então, tudo está aqui dentro, nesta portaria, por incrível que pareça. Ela é enorme de fato. Então, aqui, tudo que eu falei para vocês nessa aula, ela consta aqui nesse negócio, tá? Eu falei, na verdade, eu coloquei os principais, só que se vocês olharem, tem muita coisa. Tem vários detalhes, tem outras coisas que são analisadas. E aí eu acho melhor não colocar, senão vai ficar um negócio, né, do tamanho do bonde, do jeito como está aqui. Então, a nível de curiosidade, mas eu quero saber de alguma outra coisa e tal, não sei o quê. Pode olhar essa portaria, tá? Que não tem problema. Ela também tá no... Onde é que ela tá? Tá na plataforma, junto com a aula, videoaula, acho que foi a primeira de terça-feira, se eu não me engano. Tá lá presente também. Então, dá para vocês olharem, observarem, ler também com mais calma, ver todos esses detalhes. Eu só decidi falar os principais mesmo, de fato, porque senão fica um negócio muito extenso para poder falar para vocês. E aí já não é tão interessante assim. Deixa eu subir. Isso aqui é sobre controle de qualidade. Tá? Vacinas. As vacinas também se enquadram aqui, tá? Quem tomar vacina precisa falar, né? Olha, eu tomei vacina para gripe. Quanto tempo? Tem 2 semanas. Ok, então vamos esperar mais um tempinho aí, mais ou menos. Então, dependendo também do tipo de vacina, tem um tempo de inaptidão aí bem específico, que a gente também analisa isso, para saber se a pessoa pode ou não doar o sangue, tá? E aí, deixa eu vir para cá, que é o site mesmo do Hemopa, tá? Então, aqui tem várias coisas bem interessantes que vocês também podem estar observando. Isso aqui é muito bacana para esses hemocentros. Mostrar de como está o estoque desse material, desse sangue, que a gente precisa estar o tempo todo renovando, tá? Então, observem que a gente está assim, até que teoricamente esses outros tipos estão tranquilos, né? O problema é o O aqui que está faltando. E por incrível que pareça, aqui nós temos
uma quantidade de pessoas com tipagem O, caracterizadas como O, muito grande, principalmente O positivo. Tem muitas pessoas O positivas aqui. Então, aqui tem vários detalhes, campanhas, ensino e pesquisa, tudo que precisa saber sobre até mesmo por exemplo, a captação em si. Então, aqui fala um pouquinho sobre o processo de captação, sobre essas campanhas aqui que o Hemopa sempre está realizando. Então, vários tipos de campanhas bem específicas que o Hemopa realiza para poder aumentar, né, ou multiplicar as pessoas sobre a importância da doação em si. Tá? Então, aqui, se vocês tiverem interesse em poder observar cada uma dessas campanhas, é importante também, só para nível mesmo de conhecimento. Tá? É bom fuçar no site da Hemopa, que no site tem muita coisinha bacana, informações, coisas que realmente faz parte. E observe que aqui na parte de doação, né, nós temos coisas, informações bem específicas para poder tratar da doação, caso a pessoa queira assim, eu quero doar sangue, deixa eu ver o que tem na Hemopa. Então, na Hemopa também tem essas informações, pelo menos as principais sobre o processo de doação. E aqui, mitos e dúvidas, porque, por incrível que pareça, as pessoas têm muita dúvida ou tem muitos mitos, assim, bem interessantes sobre o processo de doação, tá? Aférese, o que é isso? Bom, a aférese é um outro processo de doação, eu vou falar sobre ela especificamente. É um processo de doação em que a gente não precisa especificamente coletar o sangue todo, o sangue total, todo. Né? A gente precisa, por exemplo, de algo bem específico. Eu preciso somente de plasma, ou então eu preciso somente de leucócitos, eu preciso somente de plaquetas, somente de hemácias. Então, é uma máquina que ela faz esse processo. Então, ela consegue, a gente coloca na máquina o que a gente precisa e ela separa. Por exemplo, eu quero só o plasma da pessoa. A pessoa chega lá, né, passa por todo esse processo desse ciclo do sangue e no momento da doação, ela vai para uma maca específica para o processo de doação por aférese. Então, é uma máquina, um aparelho em que ele separa, olha, eu vou colocar de volta para a pessoa o restante dos componentes sanguíneos, então hemácias, leucócitos, plaquetas voltam para o doador e só retira o plasma. E não é essa uma quantidade, nossa, uma quantidade absurda de plasma. Não, é uma quantidade específica, em torno de 300 a 400 ml somente de plasma. É isso que a gente faz. Louco isso, né? Mas é importante e é necessário. E outra coisa que é interessante, além desse tipo de processo de doação, que a gente chama de doação por aférese, ainda tem a doação autóloga. O que é isso? Não deveria estar falando, mas posso falar logo. O processo de doação autóloga é quando a pessoa precisa fazer, eu vou fazer um procedimento cirúrgico daqui a 2 semanas, mais ou menos. Ok, beleza. Dá para fazer a doação autóloga? Eu preciso guardar uma quantidade de plasma, uma quantidade de hemácias. Em vez de eu utilizar o estoque do hemocentro, eu posso utilizar as minhas próprias hemácias. Olha só que bacana do processo de doação autóloga. Tá? Mas aí também precisa passar por todo o processo do ciclo de sangue, entrevista, e tem que ter uma comprovação, uma prescrição do médico que vai realizar o procedimento para poder a pessoa fazer o processo de doação autóloga. Isso se o hemocentro também autorizar esse processo de doação autóloga. E por que existe a doação autóloga? Isso também está dentro da portaria, é permitido. Nós sabemos o seguinte, que as pessoas não têm o mesmo tipo sanguíneo. Por mais que a gente tipe como A, B, positivo, negativo, ou seja, por mais que a gente conheça o sistema BO e o sistema RH, lembre-se que nós temos mais outros 30 sistemas sanguíneos que estão presentes nas hemácias. Então, não dá para dizer assim, eu vou pegar o sangue da Giovana, deixa eu chutar aqui, a Giovana é A positivo. Então eu vou transfundir com uma outra pessoa que também é A positivo. Tá? Tranquilo, beleza. A gente tem esses 2 tipos sanguíneos, A positivo e A positivo.
Mas a Giovana, ela não é completamente A positiva ou somente A positiva, ela tem mais outros 30 sistemas sanguíneos que estão presentes na hemácia dela. Essa outra pessoa, ela também é A positiva, mas ela tem outros 30 sistemas sanguíneos que não é a mesma coisa da Giovana. Então, esses outros sistemas podem gerar na pessoa que vai receber o sangue o que a gente chama de reação transfusional. Então, ela pode ter esse processo de reação transfusional. Então, para diminuir essas chances de reação transfusional, veio com o processo de doação autóloga. Então, vamos retirar esse material que a pessoa precisa, e aí ela vai poder receber a transfusão do próprio material dela, e isso vai diminuir o processo de reação transfusional. É 100% seguro? Ainda não é 100% seguro, porque ainda pode ter algum tipo de reação transfusional, mas isso já diminui bastante os nossos problemas em relação à reação transfusional. Eu vou falar sobre reações transfusionais só, eu acho que na última aula, especificamente, tá? De várias situações, conheço várias situações de que ocorreram essas reações transfusionais, que vocês vão entender qual a importância da gente poder identificar essas reações e realizar o diagnóstico laboratorial. Não são todas as reações transfusionais que vai ser possível realizar o diagnóstico laboratorial, mas algumas a gente consegue realizar muita coisa, fazer muita coisa, tá? Mas é importante saber que tem a doação do processo normal, tradicional, que é dessa forma, que a gente coleta a bolsa de sangue total, tem a doação por aférese, que é esse equipamento que ele faz separa esses componentes bem específicos, e tem ainda a doação autóloga, que é para situações bem específicas, que precisa de uma prescrição médica detalhada, dizendo por que a pessoa precisa fazer uma doação daquele jeito. Então, isso tudo é muito bem detalhado pela portaria, por legislação, como é que se deve fazer cada uma dessas doações, tá? Eu vou falar sobre essas doações, claro, eu acho que é na próxima aula, se não me engano, detalhando essas informações, né, importantes, tentando explicar para vocês como é que ocorre todos esses tipos de doações que são possíveis hoje, tá? Hoje. Tá, gente? Foi pouquinho hoje, porque na aula passada eu falei bastante, muita coisa, tá? Então, caso vocês tenham interesse, então vocês podem olhar o site, tá, da Hemopa, já está disponível na plataforma essa portaria, mas se vocês quiserem, podem pesquisar essa portaria 158 de 2016, que fala sobre todos esses processos de doação, fala tudo, desde o processo de doação, os critérios de seleção de doadores, quais são os testes que precisam ser revisados, como dá para poder identificar as reações transfusionais, o que é que dá para fazer com as reações transfusionais, como se deve fazer o acompanhamento da transfusão sanguínea, todo o passo a passo de como deve ocorrer. Então, a portaria ela é bem detalhada em relação a tudo isso, até sobre garantia de qualidade do material que é utilizado para poder realizar os testes, para a gente poder ter certeza que tudo que é realizado dentro desses hemocentros ou nessas agências transfusionais estão dentro dos padrões. Todo mundo precisa seguir o que determina essa portaria especificamente, tá? Bom, eu acho que era isso que eu tinha que falar hoje. Lembrando que hoje é quinta, né, gente? Sexta-feira, amanhã, a gente tem aula prática. Eu sei que eu tenho certeza que vocês estão um pouquinho nervosos. Vocês já tiveram experiência de quarta-feira, né? Mas aí é aquilo que eu falei, vamos ver como as coisas acontecem e aí a gente vai se adaptando a essas situações para poder garantir a segurança de todos, tá bom? Dúvidas, crianças? Só para ter certeza, né, que não tenha nenhuma dúvida? Bom, eu acho que não.
Professora, o que vai cair na prova? Tudo. Tá? Brincadeirinha. O que é que vai cair na prova? Vai cair sobre esse. Tudo lindo. Está recheado de conteúdo? Sim. Está recheado de conteúdo? Sim. O que vai cair na prova? É bom dar uma olhada sobre essa aula de seleção de doadores, sobre esses critérios, tá? Eu acho que minha prova vai ser um pouquinho assim, puxada por conta dessa aula especificamente. Mas vai cair sobre a próxima aula, que é sobre processos de doação, sobre essas doações que eu falei, a doação normal, tradicional, a feresia autóloga. E eu acho, dependendo do andamento, talvez ainda tenha alguma coisa sobre os testes transfusionais. Só que eu não vou dar 100% de certeza que vai cair alguma coisa sobre testes transfusionais, tá? Vamos esperar, deixa eu ver, as provas começam, se não me engano, no princípio de setembro. Vamos fazer o seguinte, na próxima aula eu digo para vocês, olha, gente, vai realmente cair esses assuntos aqui, mas pode ter certeza que essa aula de captação de doadores, seleção de doadores, tudo isso aqui, podem ter certeza que vai estar presente na prova de vocês, tá? Mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Acho que não, né? Bom, eu acho que não. Então, a gente finaliza por aqui, e aí quando for sexta-feira, nossa, amanhã, eu esqueço, né? Estou tão viajando no tempo, tadinha. Então, amanhã a gente se vê na aula prática. A aula prática vai ser sobre tipagem sanguínea. Eu sei que vocês já fizeram, só que vão fazer um tipo, e vão fazer um outro tipo de tipagem sanguínea, tá? Não se preocupe que vocês vão ver como é que vai funcionar essa história de tipagem sanguínea, pelo menos para uma parte do Hemocentro, como é que funciona, para vocês terem uma ideia do que a gente realiza lá. Tá certo? Bom, meu povo, a gente finaliza por aqui e a gente se encontra amanhã em relação a essa aula prática. Não esqueçam, tá? Observem lá a lista de divisão de vocês, para vocês poderem chegar no horário e a gente também fazer essa divisão assim certinha, para não ter uma sub muito cheia e outra sub com pouca gente. Vamos lembrar que nós precisamos manter aí o distanciamento social para todos. Bom, beijos e até amanhã.